sou Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e esclarece dúvidas também dos nossos inscritos, tá bom? Antes de falar do caso de hoje, queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, se inscrever também nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí, que lá a gente sempre posta bastante novidades, tá bom? Primeiro eu queria deixar bem claro que esse caso que a gente vai falar é um caso bem delicado, tem algumas coisas que eu não vou nem comentar, porque eu acho que é muito triste, tá? É um caso que foi um caso de muita repercussão nos Estados Unidos e é um caso muito triste por envolver criança, enfim, acaba sendo uma coisa um pouco complicada, tá bom? De forma nenhuma a gente tem aqui intenção de submeter a família da vítima a nenhum tipo de exposição, a família das vítimas no caso, né, a nenhum tipo de exposição, mas nosso intuito aqui é apenas contar a história, tá bom? A gente vai falar da história da família Watts. Uma família que aparentemente parecia ser totalmente perfeita, né? Uma família que era composta pela mãe, Shannon Kathleen Watts, que tinha 34 anos, o pai, que se chamava Christopher Lee Watts, de 33 anos, e suas duas filhas pequenas, que eram a Bella e a Ceci, uma de 4 e outra de 3 anos. A família aparentava ser muito feliz e a Shannon sempre divulgava as coisas da família nas redes sociais. Estava sempre muito presente nas redes sociais. Ela lutava contra o lúpus, né, que é uma doença autoimune muito complexa, e mesmo assim ela teve as duas filhas dela, então ela sempre demonstrava esse dia a dia dela aí nas redes sociais. Ela gostava de postar tudo que acontecia na vida delas e como ela vivia com as meninas, com o marido. Quando ela ficou grávida do terceiro filho, né, quando ela faleceu, ela estava grávida do terceiro filho, que ia se chamar Nico. Ela filmou quando ela contou pra ele que ela estava grávida, enfim. Ela foi ela era bastante ativa nas redes sociais, tá? Enfim, era uma família que aparentemente não tinha motivos nenhum para acontecer uma tragédia da forma como aconteceu, tá? Vamos ao caso. Na manhã do dia 3 de agosto de 2018, a Shannon estava voltando de uma viagem de trabalho com uma amiga que se chama Nicole Exton, algo assim, não sei muito bem a pronúncia, Exton. Essa amiga deixou ela na casa dela por volta das 10 para as 2 da manhã e a família estava em casa, o marido, os filhos estavam todos em casa e ela ficou em casa, a minha amiga deixou ela em casa e foi para a casa dela. No outro dia, a amiga ficou muito preocupada porque ela não compareceu a uma reunião de negócios que eles tinham e também não compareceu à consulta que ela tinha marcada no obstetra. E a amiga ficou muito preocupada e começou a procurar. E foi até a casa da Shannon por volta do meio-dia e pouco. E chegando lá, não foi atendida pela campainha, aparentemente não tinha ninguém em casa. Muito assustada, ela ligou pro Christopher e também para a polícia. A polícia chegou lá por volta da 1 hora, mais ou menos, 1 e pouquinho, e chegou fazendo o que eles chamam de uma revista de bem-estar para ver se está tudo bem dentro da casa. Encontraram tudo em ordem, apenas o cachorro, parece, da família que estava lá, mas estava tudo bem, e a aliança da Shannon em cima da cama, porém nem sinal nem dela nem das crianças, tá? A partir daí o Christopher chegou, né, mais conhecido como Chris, e também começaram as investigações, começaram a perguntar pra ele. Ele dizia que não sabia, que tinha visto ela da última vez que ele saiu às 5 da manhã e depois não tinha visto ela mais, que não sabia o que tinha acontecido, que os dois tinham discutido na noite anterior, mas que ele não sabia de ter acontecido nada com ela. Tem um vizinho deles, tem um documentário, aliás, né, no Netflix, que se chama, só pegar o nome aqui, que eu me esqueci, American Murder, The Family the Next Door, ou A Família Vizinha, para traduzindo aí para o português. O nome em português que eles colocaram foi esse.
Então, nesse documentário conta bem essa história, é bastante interessante, é um documentário bastante interessante, está na Netflix, quem quiser assistir, viu, recomendo. Um dos vizinhos, né, tinha câmeras de filmagem na casa dele e filmou o momento que o Chris saía de casa de madrugada com a sua caminhonete, o que não era comum, né, naquele horário, que não era comum. E ele mostrou essas filmagens para a polícia junto com o Chris. E tem até o momento que tem filmado esse momento, né, que eles estão mostrando, e você percebe que o Chris fica muito nervoso, muito agitado com aquilo. E depois que ele sai, inclusive o vizinho comenta com o policial que aquela agitação dele não era normal. Aí, a partir daí ele passou a ser um suspeito. Ele chegou a dar entrevistas, né, em jornais pedindo para que a família aparecesse, enfim, né, fez todo um teatro ali em cima do que tinha acontecido, né. A princípio ele disse que não tinha conhecimento, depois ele acabou sendo preso, né, para prestar depoimentos, e a princípio ele disse que tinha visto a Shannon matar as filhas e por isso ele acabou matando ela também e tinha se livrado dos corpos. Essa foi a primeira versão que ele deu, tá? A versão que ele deu, ele confessou para protect her. What? I don't want to protect her. You don't want to protect her? I don't know what else to say. Whatever. Huh? She hurt him. She hurt him? Yeah. And antes dele confessar, ele pediu para falar com o pai dele. Então, na verdade, a primeira pessoa para quem ele confessou o crime foi para o pai dele. E então essa foi a primeira versão que ele deu. Vindo depois, algum tempo depois, a confessar o que realmente havia acontecido depois que ele foi preso, tá? Ele chegou realmente a confessar o que tinha acontecido. Ele matou a esposa. Primeiro ele mais a Shannon estavam discutindo. Ele queria se divorciar da Shannon porque ele tinha um caso com uma outra moça, chamada Nicole. Já fazia algum tempo que ele tinha esse caso com ela. E ele queria se divorciar da Shannon e não queria que a Shannon tivesse mais um filho, porque ele achava que era mais fácil se livrar dela se ela não estivesse grávida, né? E o fato dela ter ficado grávida deixou ele muito chateado, porque aí ficaria mais difícil para ele se divorciar dela. E ele queria se divorciar dela para poder ficar com essa amante, né? Ele estava totalmente apaixonado, iludido, não sei, por essa amante. E tomou a decisão, ele premeditou, tá? Isso, tomou a decisão de matar a esposa e as filhas. Na noite do crime, inclusive tem algumas cartas que ele mandou depois que ele tá preso, que ele fala que uma noite antes, quando ele foi pôr as meninas para dormir, ele chegou a pensar que era a última noite que ele estava pondo os bebês dele para dormir. Na noite do crime, ele discutiu com a Shannon por conta do pedido de divórcio e acabou estrangulando ela até a morte. Arrastou o corpo dela e nesse momento as crianças viram. Ele pôs o corpo dela na caminhonete, pôs as crianças no banco de trás. Alguns dados parece que dizem que ele tentou estrangular as crianças ainda em casa, elas chegaram a desmaiar, mas não morreram. Aí ele pôs as crianças no carro com o corpo da mãe e levou para um local de onde ele trabalhava, que é um local de uma refinaria de petróleo, algo assim, que tinham vários tambores, vários containers, né, que eles guardavam ali o petróleo, e que é muito comum naquela região, que era o local que ele trabalhava, e ele foi para esconder o corpo ali. A princípio ele enterrou o corpo da Shannon numa cova rasa, próximo ao local, próximo aos tambores ali de óleo. Voltou pro carro, matou asfixiada a primeira filha com o próprio cobertor dela, isso na frente da outra filha, tá? E depois essa outra filha questionou se o mesmo ia acontecer com ela. Ele disse que sim, e ele fala nas entrevistas, quando ele dá entrevista, que as últimas palavras que ele sempre ouve na cabeça dele são as últimas palavras da filha, que é no dad, né? No dad, não papai, né? E
e matou a segunda filha também, asfixiada. O corpo das duas meninas ele jogou um em cada container daqueles de óleo de petróleo que tinha naquele local. É uma história muito triste, muito forte, né? Muito pesada, uma coisa muito cruel da parte dele, por ser, não só por envolver crianças, mas por ele ser pai, por ele saber que a esposa estava grávida, e principalmente pelo motivo, né? Que é um motivo fútil mesmo, né? Um motivo totalmente, enfim. Ele confessou o crime e foi condenado, só confirmar aqui, a 3 prisões perpétuas sem direito ao condicional, tá? Que lá fora ele foi condenado pelos homicídios qualificados das crianças por serem menores de 12 anos, pela morte do bebê dentro da barriga da mãe, pela ocultação dos corpos. Então ele foi condenado assim, por várias coisas. Ele foi condenado a 5 prisões perpétuas, sendo que 3 consecutivas e 2 para serem cumpridas simultaneamente, tá? Após a confissão. Hoje ele relata que tem sonhado muito com as filhas e ouvido vozes, enfim, né? Uma situação que obviamente ele vai ter alguma consequência emocional disso, né? Assim esperamos, né? Pelo menos que tenha um pouco pelo menos de culpa, de remorso, seja lá o que for, né? Da coisa muito terrível que ele fez. Bom, esse é um resumo da história, tá? Igual eu falei, se vocês quiserem saber mais sobre o caso, tem esse documentário na Netflix que é bem interessante, que conta bastante sobre o assunto. Não vou entrar em maiores detalhes porque realmente é muito triste, tá? Depois quando encontraram as meninas, tudo assim, é bem triste, uma coisa bem marcante mesmo, tá? E espero que vocês tenham gostado da história, da forma como a gente conta, lógico, é uma história triste, ninguém precisa gostar de uma história triste, mas da forma como a gente conta, tá? E espero que vocês todos se inscrevam no nosso canal, continuem assistindo os nossos vídeos, se inscrevam também nas nossas redes sociais, tá bom? A gente se vê. Tchau. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e sugestões de novos vídeos também. Tchau.